Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 1 traz como objeto de conhecimento sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. Detalhamento: sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. Muito bem, agora que temos conhecimento da nossa aula de hoje, vamos dar início à mesma. Muito bem, queridos alunos, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, que é o sistema de numeração decimal. A gente pode chegar e pensar assim, pois tudo já veio pronto, para que a gente pudéssemos trabalhá-los, mas não foi bem assim, Os números, como tudo dentro da evolução da raça humana, teve um processo de adaptações, de ajuste, Antes do nosso sistema de numeração decimal que utilizamos hoje, tivemos outros, Tivemos aí o sistema de numeração egípcio, do sumério, os babilônicos, até chegarmos nos romanos e o que nós utilizamos hoje, que é chamado de sistema numeração indo-arábico. Então vamos conhecê-lo aqui um pouco mais. Muito bem. O sistema decimal é um sistema de numeração de posição, ou seja, ele é posicional, que utiliza a base 10. Muitos historiadores acreditam que o nosso sistema de numeração é baseado no sistema decimal por conta de nós possuirmos 10 dedos, mas isso daí é apenas uma hipótese, Não há uma comprovação científica de que isso daí seja verdade. Então, quais são, os algarismos que representam esse nosso sistema de numeração indo-arábico, conhecido como sistema decimal? São esses daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. E a partir, desses dígitos, é que nós vamos dar início ao estudo da matemática. Aqui é o início de tudo, em termos de cálculo. Então, como ele é, a base de um sistema de numeração é uma certa quantidade de unidades que deve constituir uma unidade de ordem imediatamente superior. Ou seja, ele é um sistema de numeração posicional. Então, a posição do algarismo dentro do número, ele tem o seu valor, sempre contando, no caso aqui, da direita para a esquerda. Então, o que acontece aqui? O primeiro número da direita, representa o número de unidades. No caso aqui, nós temos 8 unidades. Em seguida, nós vamos ter aqui, aumentando 10 unidades, por isso que decimal. Então, nós vamos ter o quê? Uma dezena. Em seguida, próximo à esquerda, o 3, que vai representar 3 centenas. O próximo à esquerda, olha só, 9, que vai representar 9 unidades de milhar. O próximo, o 7, que vai representar o quê? 7 dezenas de milhar. O próximo à esquerda, o 5, qual é a posição dele, do 5? Representa o quê? 5 centenas de milhar. No caso aqui, o 0, nós vamos ter nenhuma unidade de milhão. Por isso que está escrito aqui, 0 unidade de milhão. O próximo à esquerda, 6, 6 o quê? Dezenas de milhão. O próximo, o 4, 4 centenas de milhão.
E aqui o próximo, o 2, que representa, né, 2 unidades de bilhão. Se nós tivéssemos mais um número aqui, a posição dele, o valor posicional dele seria aqui. Vamos supor aqui que aqui fosse um 5. Nós teríamos o quê? 5 dezenas, certo? 5 dezenas de bilhão. E assim sucessivamente, certo? Então, isso nos indica, né, que cada número ele vai ter aí um valor posicional relacionado à sua localização na sua formação. Então é muito importante que saibamos, né, distinguir aí a posição do número e consequentemente o seu valor posicional. Beleza? Continuando. Olha só. Pergunta interessante. Número e algarismo são a mesma coisa? Então vamos procurar aqui distinguir uma coisa da outra, certo? O número é associado à quantidade numeral e sua representação gráfica. No caso aqui, a palavra, o símbolo. E algarismo é o símbolo de numeração decimal. Por exemplo, o número 15 é representado pelo numeral 15. Beleza. Nesse caso, ele é formado pelos algarismos 1 e 5. Então, nós temos aqui, né, o nosso número 15, né? Quais são os algarismos que o formam? O 1 e o 5. No caso aqui, qual é o valor posicional do 1? Seria o quê? Uma dezena. E o valor posicional do 5 seriam 5 unidades. E isso daqui vale, né, para qualquer número. Se nós tivéssemos aqui 32, é o número. Quais são os algarismos que o formam? O 3 e o 2. Qual o valor posicional do 2? Unidade. E qual é o valor posicional do 3? Dezena. Ou seja, nós temos aqui 3 dezenas, né? Que no caso seriam, né, é o que vale, né, a 30 unidades. E 2. Se nós tivéssemos aqui o 4, nós teríamos o quê? Qual o valor posicional do 4? É o da centena. Beleza? E assim sucessivamente. Se aqui fosse o 1, aqui nós já teríamos o quê? Uma dezena de centena. Estamos representando pela sigla DC, né? Uma dezena de centena. Certo? E assim sucessivamente. Muito bem. Aqui, pessoal, aqui nós temos a seguinte situação: distinguir ordens e classes. Então, no sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando sempre, né, da direita para a esquerda. E a cada 3 ordens temos uma classe. Então, ó, o que nós podemos observar aqui? As 3 primeiras, né, ordens aqui, certo? Representam o quê? As nossas o quê? Unidades simples. As próximas 3 ordens, certo? Olha só, já vão pertencer à ordem dos milhares. As 3 primeiras ordens, né, já vão representar aqui a classe de quem, né? Dos milhões. E assim vai, continuando. As próximas 3 ordens aqui, se tivéssemos aqui, né, que no caso seria a 10ª, a 11ª e a 12ª, né?
essas ordens aqui, né? Vamos supor que aqui tivéssemos a 10, né? Décima, a 11ª e a 12ª. No caso aqui, essas 3 próximas ordens já iam pertencer à classe de quem? Dos bilhões. As próximas três classes, né, subsequentes seriam pertencentes à classe dos trilhões. Em seguida viriam quem? Os quatrilhões, os quintalhões, os hexalhões, heptalhões, octalhões e assim sucessivamente. Seriam números extremamente grandes. Então, nós temos aqui, nas 3 primeiras ordens aqui, né? Nós temos as unidades simples. Quem são elas? A unidade, a dezena e a centena. A próxima ordem, que é a ordem dos milhares, né? Que são os números que ocupam a 4ª, a 5ª e a 6ª posição do número, tá? Nós temos o que? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Os algarismos que se posicionam na 7ª, 8ª e 9ª casa pertencem à classe de quem? Dos milhões, certo? Então, qual seria a ordem dessas posições aqui no número? Seria quem? A unidade de milhão na 7ª casa, a dezena de milhão, né, ou dezenas de milhão na 8ª casa e a centena de milhão que estaria na 9ª casa, certo? Aí vocês podem questionar, né, o quanto isso daí é importante ou significativo, né, nos apropriarmos e nos, né, exercitarmos em relação a este conteúdo. Mas existem aí, né, a significância de compreender, dominar e saber, né, utilizar essas habilidades, porque até em avaliações externas com um certo grau de complexibilidade, volta e meia, esses, né, conteúdos, né, essas habilidades são exigidas para que vocês, né, possam aí desenvolvê-las. Então é importante que a gente se aproprie aí desses objetos de conhecimento, das habilidades que estão inseridas, elencadas a eles, para que a gente possa, né, ter segurança quando chegar o momento de aplicá-las em avaliações. Beleza? Me acompanhem agora. Vamos exercitar? Então vamos lá. Como é que nós vamos exercitar isso daqui? Observe essa seguinte situação aqui. Vamos considerar o número, esse número aqui, né? 32.049. Olha só quantas perguntas podem ser associadas a um único número. Na pergunta aqui da letra A, temos a seguinte situação. Qual a classe que representa o algarismo 3? Classe, né? Beleza. Letra B. Qual o valor posicional do algarismo 4? Letra C. Quantas unidades tem, né, o valor posicional do algarismo 2? Então observem aqui que é importante em cada pergunta dessa aqui a gente saber identificar aqui a posição do algarismo no número. Olha só, o algarismo 3 está bem aqui, certo? Isso daqui é relacionado à pergunta da letra A. Na letra B, qual o valor posicional do algarismo quem? 4. Então a gente tem que saber aqui a classe e a ordem na qual esse algarismo está se encontrando. O mesmo vai acontecer, né? Quantas unidades tem um algarismo 2? Certo? Então vamos entender isso daqui de forma bem plausível, bem sucintazinha, para que não venha a sobrar nenhum tipo de dúvida.
Então, como é que se resolve isso? Resolução. Primeiramente, vamos dividir o número dado a cada 3 casas, né? Cada 3 casas, né, se deslocando para a esquerda, nós vamos ter aí uma ordem, né? Nós vimos que tem a ordem das unidades, né? Da unidade simples, né? A ordem dos milhares, né? A ordem dos milhões e assim sucessivamente. Então, no caso aqui, na letra A, foi perguntado o seguinte: qual a classe que pertence ao algarismo 3? Então, ó, em destaque aqui, ó, olha onde o 3 se encontra. Qual é a posição dele aqui? Aqui, ó, é a primeira, né? Primeira posição aqui, o 9. O 4 é a segunda, o 0 é a terceira. Aqui já tem aqui, ó, uma ordem, que é a unidade simples, que é das unidades. Aqui, né, é dos milhares, certo? Então aqui, ó, é a primeira, né, ordem de que classe? Dos milhares. Mas aqui é o que? Unidade de milhar. A gente quer saber o 2? Não. Nós queremos saber quem? O 3. Então o 3 pertence à unidade de milhar, à dezena de milhar ou à centena de milhar. Observe que ele é aqui, ó, a 5ª posição. Se nós voltarmos aqui, ó, quem é a 5ª posição? Olha só. A 5ª posição, né, representa o quê? Que classe? Dezena de milhar. Então tá aqui a resposta, né? O 3 aqui pertence a que classe? Né? A classe. É isso que nós queremos saber aqui. Ele pertence à dezena de milhar. Se nós quiséssemos saber aqui qual é a classe que pertence ao algarismo 2. O algarismo 2 pertence a quem? A unidade de milhar, beleza? Na letra B, pergunta-se: qual o valor posicional do algarismo 4? Então o número aqui é 32.000, né? E 49. Ó, ele já fala aqui, ó, e 49, né? Então, ó, o valor posicional aqui, né, no caso aqui é 40, né? Essa posição aqui, o 4 representa quantas unidades? 40 unidades. Se fosse aqui, ó, o 2, qual o valor posicional do 2? Seria o quê? 2.000 unidades, certo? O 3 aqui seria quanto? 30.000 unidades. E assim sucessivamente. E na letra C, né? Quantas unidades tem o algarismo 2? Olha aí, ó. O 2, né? Qual é a posição dele aqui? Ele é unidade de milhar. Então, se é 2 unidades, então é o quê? 2.000 unidades. Correto? Então, não tem segredo isso daí, não. O que é importante quando estamos desenvolvendo questões relacionadas ao sistema de numeração decimal? O importante no caso aqui, certo, é nós sabermos identificar aqui a posição, o valor posicional de cada algarismo que compõe o número. Então se nós sabermos aí identificar o valor posicional desses algarismos no número, nós não teremos dificuldade alguma, né, de fazer aí a sua representação e a sua interpretação. Beleza? Muito bem. Continuando, vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso exemplo de número 2 diz o seguinte: olha só, o Brasil registrou 1,6 milhão, isso daqui é importante nós sabermos fazer, né, a pronúncia certa do número, 1,6 milhão, observe aqui, ó,
que está no singular, não tá? Nós não falamos 1,6 milhões. Só passa a ser plural quando é, em termos de número natural, um número maior que 2. Então, se nós tivéssemos aqui, em vez de 1,6, tivéssemos um 2, então seriam 2 milhões, tá, pessoal? Então, não passou de 2, continua no singular, milhão. Então, o Brasil, né, registrou 1,6 milhão de casos de dengue em 2023. A fonte aqui, né, vem da CNN, né? A imagem aqui é do Google Center. E diz o seguinte, né, continuando aqui, de acordo com a reportagem, né, escrever por extenso os casos de dengue em 2022 aqui, né? Então nós tínhamos aqui, de acordo com a reportagem que foi feita, né, em 2022, com a entrevista, a reportagem da CNN, né, esse valor aqui, né, 1.382.665. Então tá aqui escrito aqui, né, 1.382.665. Então o que é importante aqui? Nós sabemos identificar o que? Exatamente a que classe, né, e ordem nós temos aqui o nosso número, né? Então nós temos aqui, né, as unidades, os milhares e aqui o que? O milhão. Então nós temos aqui o que? 1.382.000, certo? E nas unidades nós vamos ter o que? 665. Então aqui é a nossa forma extensa. Agora, em 2022, né, tivemos esse valor. Já em 2023, a situação foi a seguinte, né? Casos de dengue em 2023. Nós temos esse número aqui. Esse número aqui, ele pertence, né? A que ordem aqui? A ordem dos milhões aqui, classe, né? A ordem dos milhões aqui. Como é que nós escrevemos aqui? Então nós temos aqui uma unidade, certo? Então, ou seja, aqui nós temos unidade, milhares e aqui o que? Milhões. Então vamos ter aqui 1 milhão, tá aqui, 601 o quê? 1000. E nas unidades, né, simples, vamos ter 484. Então, com isso aí, né, nós podemos verificar o quanto é fácil, certo? Nós fazermos a leitura, certo? E a interpretação dos valores posicionais, conhecendo e separando diretamente aí as classes, identificando as ordens a qual esse número pertence. Pessoal, agora no momento vamos fazer aqui uma atividade, né, um tanto interessante, que é utilizando um instrumento milenar. Então me acompanhem aí. Queridos alunos, esse instrumento aqui, para quem não o conhece, ele é oriundo lá do Oriente Médio. Não se sabe ao certo se ele veio da China ou do Japão, mas ele, por muitos e muitos anos, ele foi utilizado como uma máquina sofisticada, uma ferramenta poderosa que facilitava o cálculo de valores, né? Até hoje existem, né, concursos, né, disputas e Olimpíadas para quem desenvolve as operações matemáticas de adição e subtração utilizando essa ferramenta aqui. O nome dessa ferramenta chama-se ábaco. Então, ele consiste aí, aqui nós temos apenas, né, para critério de identificação, 4 hastes. E essas hastes, elas, né,
Cada arte dessa, contando da direita para a esquerda, ela tem um valor posicional, assim como os nossos números, né, estudados no sistema indo-arábico. Então, a primeira arte aí representa a unidade, a segunda arte aí a dezena, a terceira a centena, a quarta unidade de milhar. Então, se nós tivéssemos mais uma arte à esquerda, seria dezena de milhar. Mais uma arte à esquerda seria centena de milhar. E assim sucessivamente, né? Essas siglas aqui, elas são simples, da mesma forma. Nós temos ali milhar, a próxima arte, como é dezena de milhar, seria D, né? M, dezena de milhar. A próxima arte à esquerda, centena de milhar, seria qual a sigla? CM. Então, como é que nós utilizamos isso daqui? Se nós fôssemos representar aqui o número 315, por exemplo, então nós teríamos na casa aqui da centena, ó, 1, 2, 3, 300. Na unidade da dezena, nós teríamos o que? 1. E na unidade 315, teríamos 5 argolas, 5 anéis aqui. Então aqui nós teríamos representado o número, né, 315, né? 3, 1 e 5. Da mesma forma, nós poderíamos representar aqui qualquer outro número. Vamos supor 3.210. Então vamos aqui para 3.000, 1, 2, 3. Opa. 3.200, né? Aí no caso nós teremos apenas 2 unidades na centena. 3.210. Na dezena, apenas uma unidade. E na unidade, como se trata de 10, né, seria 0. Então nós teríamos que retirar aqui todos os anéisinhos aqui, certo? Então teríamos aqui, né, 3.210. Então a gente pode observar que nós podemos aqui, se nós quiséssemos, vamos adicionar aqui mais 23 a esse número. Então nós teremos mais 2 unidades aqui na dezena, 23, né? Então mais 2 unidades, ó, 1, 2. E mais 3 unidades na unidade mesmo, né? Tá aqui o número representado, 3.233, né? 232 e 231. Então, de acordo com a quantidade de anéis que são inseridos ou retirados do ábaco, nós podemos representar qualquer número. Então, vocês podem dizer, mas esse daí é um tipo de recurso, né, totalmente ultrapassado, já que hoje em dia nós dispomos de calculadoras, né, de computadores que nos permitem efetuar cálculos com mais precisão e rapidez. No entanto, volta e meia, possa ser que a gente possa precisar utilizar esses conhecimentos em avaliações externas. Beleza? Queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado e até a nossa próxima oportunidade.